Seja mais uma vez muito bem-vindo e bem-vinda. É um prazer gigantesco ter você aqui de novo com a gente. Caso não seja de novo, confira os episódios anteriores que ficaram sensacionais. E hoje a gente vai falar sobre você está pronto para amanhã hoje? Tanta coisa mudando, tanta coisa acontecendo. E para fazer isso, eu trouxe um craque, Carlos Alberto Júlio, executivo, conselheiro, palestrante, mais do que tudo isso, amigo de longa data. É isso aí, esse é o principal, né, Ricardo? É isso que bom estar aqui com você, porque nós que já dividimos algumas vezes o palco em palestras, verdade. Agora vamos dividir aqui com a sua audiência esse espaço bacana para falar do amanhã que já está acontecendo hoje. Exatamente. Júlio, seguinte, você ao longo da tua carreira teve a chance de passar por setores os mais diferentes possíveis, empresas em situações também as mais diferentes, e acho que tem algumas lições importantes dessa história. Divide com a gente aqui o que você viu de comum nessas situações com todas as diferenças que aconteceram. Tem muita coisa em comum, positivo e negativo, né? Eu acho que assim, vamos pegar sempre pelo lado positivo. Acho que o lado positivo é que a gente vem notando, principalmente de uns tempos para cá, essa conscientização no mundo dos negócios, do aprendizado contínuo, de você precisar estar pronto, não só para os negócios, mas para a vida. A expectativa de vida com essa longevidade, você vê, nós tivemos aí o Itaú, com 60 anos, Roberto Setúbal aqui. Se aposentar e dar uma esticada nesse prazo, por quê? Como é que você tira um jovem de 60 anos, tendo feito ou tendo concluído a fusão e criado o maior banco do país com a fusão do Itaú com o Unibanco, como é que você tira aquela pessoa dali? E eu acho que esse é um lado muito positivo, porque eu hoje tenho a consciência que talvez a minoria mais discriminada hoje no mercado de trabalho é os 50 a mais. Eu tô absolutamente de acordo e eu vou mais longe. Tem uma coisa grave, porque quando você fala de minoria, tem um detalhe. Todos os outros tipos de preconceito são gravíssimos, têm que ser combatidos, mas eles sim, de fato, atingem grupos, em geral, minorias, não necessariamente, porque, por exemplo, quando a gente fala das mulheres, elas não são minoria, mas ainda assim, mas não é um grupo que seja todo mundo. É verdade. Agora, quando a gente fala de etarismo, salvo uma hipótese pior, isso vai chegar para todo mundo, né? Não é e esse ponto que você trouxe da questão da idade, eu acho que é muito interessante, porque a gente está vivendo cada vez mais com capacidade física e intelectual cada vez maior, e a gente precisa estar preparado para isso. Mas eu queria saber, aproveitar uma dica tua, como é que as empresas pensam tecnologia? Porque tecnologia, normalmente, quando a gente pensa, é pensada normalmente no mais jovem. Cada vez a parcela da população que tem mais idade é maior, como é que as empresas deveriam pensar isso? Eu tive a oportunidade, eu costumo dizer que às vezes a vida me coloca em situações que, depois que eu fiz o caminho, eu olho para trás e falo, meu Deus, que sorte que eu tive. Isso eu posso colocar e retratar bem quando eu fui convidado para montar a Digital House aqui no Brasil, que era uma escola que formava os profissionais da nova economia. Então, você imagine o absurdo, um sessentão, e vai abrir uma escola, fazer startup de uma escola para formar os profissionais da nova economia. Por que eu digo isso? Você sabe, não sei se você sabe, mas eu estou em sala de aula há 43 anos. Né? Agora, dia 8 de agosto, faz 44 anos ininterruptos de sala de aula. Então, se você pedir para eu te ajudar a montar aqui uma ementa de um curso de administração, de contábeis, talvez até de economia, eu te ajudo a montar uma ementa. E talvez até coloque algumas sugestões de professores com o telefone do lado. Mas o que eu entendia de tecnologia para montar uma escola para formar os profissionais para a nova economia, para a chamada nova economia? Então, o que eu fiz? Falei, bom, eu preciso saber o seguinte, e criei uma coisa na minha cabeça, ensina quem faz. Né? Então, eu tinha lá um curso de desenvolvedor mobile, um curso de desenvolvedor full stack. Bom, o que tem num full stack? Lá ele tem que saber HTML, CSS, Java, SQL e tal. Quem é que sabe disso? Um curso de um designer de UX, um designer de UI, um analytic, um data scientist. Então, comecei a buscar essas pessoas, você não vai acreditar. Eu entrevistei mais de 500 candidatos, selecionamos mais ou menos uns 100 e formamos 62 professores. E essa foi a minha entrada nesse mundo da tecnologia. Para descobrir o quê, Ricardo? Que não é sobre tecnologia, é sobre cultura digital, é sobre nova forma de fazer as coisas, novas maneiras de você pensar, até velhos hábitos. Eu, inclusive, tenho uma aula que eu chamo de
novas chaves para velhas fechaduras. Porque a fechadura é a mesma. Você precisa comer, você precisa vestir, você precisa se transportar. As necessidades praticamente são as mesmas. Mas como é que, de repente, alguém enxerga o Uber? Só que se você perguntar para o jovem que enxergou o Uber, ele fala, peraí, vocês não ficavam na rua com chuva esperando um táxi passar? Vocês não ficavam debaixo de um sol de 40 graus esperando um táxi passar? Não é melhor você ficar sentadinho lá na recepção da tua empresa, esperar o carro chegar e você não tomar sol, não tomar chuva? Então, veja bem, essa é a grande diferença. Como é que eu mudo o meu mindset para o novo? Como é que eu crio essa visão que essa juventude vem com ela, tem, e que nós, talvez 50 a mais, 60 a mais, fomos deixando pelo caminho? Eu acho, eu não sei se é, eu tenho dúvida se é uma coisa que a atual juventude tem e um grupo com mais idade não tem. O que eu acho é que a gente se acostuma com as respostas que a gente deu para as necessidades que a gente tem. Para pegar o exemplo que você deu. Concordo. Você passou a vida inteira vendo táxi. Então você acha que é assim. É assim. Isso é só uma das possibilidades. Que, diga-se de passagem, a gente está usando o Uber como exemplo. Quantas outras possibilidades pode haver que continuam não acontecendo? E aí o que eu acho que é interessante é como a tecnologia funciona como vetor que torna isso possível. Então, por exemplo, o Uber. Só é possível se pensar num Uber porque, de repente, num smartphone passou a ter um negócio de geolocalização. Que, diga-se de passagem, quando surgiu o smartphone, não tinha. Você tinha o telefone e tinha um texto. Não, nem a música, nem né? A Apple sabia que o telefone ia ser usado para apps. E eu acho que esse é o ponto fundamental, porque a gente está vendo a mesma coisa acontecendo agora com várias outras tecnologias. Vamos pegar o exemplo do automóvel. Você junta ao mesmo tempo uma mudança no que é a fonte de energia. Então está tendo uma migração gigante para veículos elétricos. Perfeito. Você passa a ter os veículos autônomos e semi-autônomos, que aliás vai mudar o trânsito, que vai mudar o Uber, diga-se de passagem, vai mexer com tudo. Você passa a ter cada vez mais os veículos como uma extensão do nosso mundo, onde o digital e o mundo físico não se separam. Então você entra no carro, você continua com o digital igualzinho era antes. Os veículos hoje são nativos digitais. Então, o ponto onde eu quero chegar com isso tudo são as novas tecnologias que permitem que tudo isso aconteça, mas você usa um ponto que eu acho que é na mosca, mas nunca é a respeito da tecnologia. A tecnologia é o meio, não é o fim. É o mindset. A tecnologia é o que permite que isso aconteça. E, por sua vez, o mindset correto é que permite o uso da tecnologia para beneficiar as pessoas. Ontem mesmo a pessoa falou assim para mim num encontro que nós tivemos aí. Falou, você tá maluco que eu vou pegar um carro sem motorista, um carro autônomo? Aí eu falei assim para ela, olha, talvez você não se lembre, mas a gente tinha ascensorista. O elevador tinha um cara numa alavanca indo para cima e para baixo. Hoje ninguém... Júlio, essa história do carro, esse eu ouvi da minha avó. A minha avó, se estivesse viva hoje, teria 103 anos. Olha. E ela me conta da introdução dos automóveis. E a reação original é o seguinte... Essa carroça não tem cavalo, eu não vou entrar nisso nunca. Que é a mesma reação do eu não vou entrar num carro sem motorista. Então, o padrão entre eu não vou fazer isso nunca para se tornar a coisa mais comum do mundo é questão de tempo. Então, mas é por isso que eu acho que a questão do digital, não da tecnologia, vamos pegar o digital. O digital, ele é o desmaterializar, ele é o desintermediar, ele é o desnegociar. Mas nesse você também... parar para pensar que é uma nova forma de viver a sociedade, o mundo e as coisas. É porque toda tecnologia nova, quando surge, ela parece mágica. Para quem não conhece, eu lembro a minha reação a primeira vez que eu vi um fax. Para entrar na minha cabeça o que estava acontecendo ali. E hoje, e diga-se de passagem, eu já vi algumas coisas interessantes, gente vê fax, e agora a molecada, e fala, uau, a impressão é automática, já vem com a impressora. Enfim, então, para ele, porque eles nunca viram fax antes. E esse tipo de reação a gente tem com absolutamente tudo. Quando ela surge, parece uma loucura. Você falou do micro-ondas, você me fez me lembrar da minha... Essa mesma avó que eu contei foi a primeira pessoa que eu vi ter ela gostava muito de... Ela era o early adopter, ela gostava de tecnologia, e mesmo com bastante idade a mais. Então, o primeiro micro-ondas que eu vi foi na casa da minha avó. Algum tempo depois, a gente foi ter micro-ondas, na época eu morava com os meus pais, e eu me lembro exatamente disso aqui, em 1994... Os meus pais ainda não tinham micro-ondas, e como é que foi parar um micro-ondas lá em casa? Eu trabalhava numa instituição financeira
que era um banco do grupo da Arapuã, no Banco Fenícia. E aí teve uma festa de final de ano. Na festa de final de ano eles fizeram uma festa fantasia com um torneio. Não, fizeram um campeonato das melhores fantasias. E eu tinha acabado de voltar de Londres, onde eu tinha assistido Grease, que era o musical do tempo da... Como é que eles chamam? Da Brilhantina. Da Brilhantina. E John Travolta, o filme foi com ele. Mas Olivia Newton-John. Exatamente. O que eu vi foi o musical. E vim no musical, eu vim com todos os trejeitos e fui na... Aliás, a festa acho que era uma festa de anos 50, qualquer coisa. E fui na festa cheio dos trejeitos, cheio das coisas. Ganhei o prêmio. O prêmio, um micro-ondas. E eu levo um micro-ondas pra casa. E eu lembro também da reação. Olha que coisa maluca. Eu lembro da senhora que trabalhava em casa. Pra fazer ela entender como funcionava aquela máquina do diabo, foi um negócio na época bem complicado. O meu pai dizia que o salvou da viuvez foi o micro-ondas. Por quê? Porque a empregada deixava lá o prato pronto à noite, colocava lá, não sujava nada e tal. E ele dizia, então essas tecnologias... você imagina o seguinte, você imagine... Lá, e eu tive lá agora no ano passado, aliás, adorei, era a única região da Itália que eu ainda não conhecia, a Puglia. E não é bem na Puglia, já é outra província, mas a 50 quilômetros ali de Ostuni, eu fui até Matera, onde foi filmado lá o último episódio do 007. E lá, não sei se você sabe, até 1947 eles moravam em cavernas. Tem uma montanha, parece um queijo suíço, tudo fora de suas cavernas. E quando então aparece a Itália, pessoas às vezes não sabem, mas a República Italiana é um país muito jovem, é de 47 para cá. Então, o que acontece? Vittorio Emanuele. Exatamente, Vittorio Emanuele, tem a galeria, famosa galeria Vittorio Emanuele em Milano. E aí o primeiro-ministro vai até lá e fala, isso aqui é uma vergonha para a Itália, não pode, e constrói a cidade de Matera. Bom, eu estou visitando Matera e o guia que estava comigo falou, olha, o meu avô morava naquela caverna, eu levo vocês na caverna onde eu convivi com o meu avô, e me levou lá, na caverna e tudo mais. Ele me contou o seguinte, que eles faziam, o governo fazia assim de 10 em 10 ou de 20 em 20 moradias e ia transferindo o pessoal. O pessoal ia para lá e voltava correndo para a caverna dizendo que aquilo era amaldiçoado. Por quê? Porque ele chegava lá, tinha luz elétrica. Ele falou, a gente aperta o botão e acende uma luz, que acende uma vela, né? O fogão, pô, tem fogo, não tem lenha. E eles se assustaram com essa tecnologia. Então, eu acho que esse é o impacto. Agora, o que eu acho que é a grande diferença que nós temos hoje é que nós temos uma juventude empreendedora em função que a tecnologia digital facilitou a venda e a distribuição. Essa é a minha... Eu concordo plenamente com você. E o exemplo que você deu da eletricidade é outra coisa que faz me lembrar dessa minha avó Helena. Ela nasceu em Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro. E quando ela era criança em Itatiaia, ela não tinha luz elétrica em Itatiaia. Ela veio para São Paulo para estudar, porque não dava para você estudar num lugar onde tinha luz elétrica à noite, você vai dormir, né? E eu fico pensando, porque ela viveu desde a época sem eletricidade até a época dos drones, dos veículos... Ela viveu isso tudo, ela acompanhou isso tudo. E aí eu fico pensando nas coisas que a gente ainda vai acompanhar. Se Deus quiser. Ah, sim, vamos lá. E aí, o que eu acho que tem de interessante que você fala é a tecnologia mais recente, de fato, ela facilitou o empreendedorismo. Muito. E no caso brasileiro, e não só brasileiro, mundial, mas no Brasil acho que é mais marcado, é uma soma de várias coisas. Então, a tecnologia facilitou para quem quer, de fato, empreender e criar algo novo e inovar. Acesso a capital, acesso a dinheiro, que era um negócio absurdo, impossível, e hoje não é. Hoje se tiver uma boa ideia, vontade de fazer e mostrar que você tem capacidade de fazer aquilo, você vai conseguir o capital para fazer aquilo acontecer. E time. Essa é a novidade mais recente. Os fundos, desde talvez era a questão que aconteceu aí com o WeWork e com alguns fundos que colocaram muito dinheiro em ideias. Time e processo até, time né? e processo. Quem é que vai entregar? Você sabe que tem uma coisa interessante. Eu estou há 38 anos em conselho. 38? Nem eu acredito. Meu primeiro conselho foi na Metisa, 38 ou 36, em 1986. Não existia nem o Novo Mercado. Hoje, no Novo Mercado, nós temos umas 200 empresas listadas, né? Então, eu estou há 38 anos em conselho. O que eu percebo, né? Primeiro, que como os conselhos têm maioria 50 a mais, 60 a mais... Muitos colegas meus de conselho não discutem esses temas, porque como eles não são versados, eles evitam. Mas você não pode evitar um tema da perpetuidade. Aliás, grosso modo, a gente poderia dividir assim.
A diretoria executiva entrega o resultado. O conselho entrega a perpetuidade. Não dá para você escapar disso. Júlio, você tem total razão e eu vou mais longe. Porque inovação, por definição, é mudança, é transformação. Isso. E, mais uma vez, em geral, os conselheiros têm mais experiência, eles estão acostumados com alguma coisa que não é essa transformação, que não é essa mudança, porque as inovações estão ficando cada vez mais rápidas, mais frequentes, mais marcantes. E isso, eu acho que é um dos grandes desafios, porque se você não trouxer o assunto inovação, não existe perpetuidade sem inovação. Nós temos uma experiência muito recente. Olha só, eu entrei nessa coisa da internet, a convite da Microservice, que imprimia os LPs e depois passou a imprimir os CDs para as gravadoras. Né? Era Microservice, Videolar, etc. Muito bem. E lá, então, a nossa ideia era montar, olha que coisa louca, em 2000, nós estávamos montando o primeiro portal para fazer download de música. Antes de Napster, antes de Spotify, iTunes, etc. E claro que as gravadoras falaram, ó, ou você para com isso, eu te tiro. Bom, tivemos que parar com aquela coisa. Mas veja bem, em outubro de 2000, foi a primeira grande debacle da internet. 99% das empresas desapareceram. Se você pegar isso como aprendizado, o que a gente viu? As empresas que funcionaram nesse mundo da nova economia foram aquelas que conseguiram associar essa genialidade desse jovem que enxerga, às vezes, maneiras de resolver velhos problemas de maneira que nós não conseguimos enxergar, com o cabelinho grisalho. Porque esse jovem, Ricardo, em última instância, ele não sabe contratar, não sabe demitir, não sabe contabilizar, não sabe precificar, não sabe buscar o dinheiro pela quantidade certa de participação e tudo mais. Quando você junta essa genialidade desse, vamos chamar de nativo digital, né? Tá certo? Se bem que as reinvenções não é só no digital que elas acontecem. E junta com a experiência de quem tem esse outro lado, vamos dizer assim, do mundo analógico, é isso que tem dado certo. E não é de hoje. Olha, será que nós seríamos Microsoft com o Bill Gates sem o Steve Ballmer? Será que nós seríamos Apple com o Steve Jobs sem o Wozniak? Por quê? E isso não é novo, hein? Tem um livro do professor Jacques Adizes, da década de 80, chamado Ciclos das Organizações, onde ele já explicava a importância de você ter, atrás de um empreendedor, um administrador. E eles têm que se completar por uma razão muito simples. O que um gosta é antagônico ao que o outro gosta. O inovador não quer a rotina. E não é só isso, a capacidade de visão. Você está vendo um lado da mão que eu não estou vendo. Exatamente. Se eu não tiver a sua visão complementando a minha, vai sair um negócio meio mambembe. Frankenstein, né? Exatamente. Então, e essa coisa, eu acho que isso é um aprendizado super importante hoje em dia. Olha, ontem mesmo eu respondi essa pergunta numa live que nós fizemos, porque eu queria ser conselheiro, mas como é que eu começo sendo conselheiro e tudo mais e tal? E hoje nós temos uma possibilidade muito grande que as startups, muitas startups que não têm como bancar um executivo de alto padrão, o que ele faz? Ele pega e compra um dia seu por mês para você ajudá-los. E como é que ele compra um dia seu? Com equity. Então você não vai no curto prazo fazer dinheiro. Mas se a ideia dele, com a tua ajuda, escalar, é muito mais dinheiro que qualquer FII de conselho. Claro. Então olha a necessidade que tem essa turma das startups de se juntar também todos esses conceitos e ferramentas de gestão que ainda são válidos. Que alguns não são mais válidos, Perfeito. mas muito ainda são válidos. Agora, você estava falando da beleza, e eu concordo em gênero, número e grau, de você juntar o conhecimento de uma geração que já viveu mais, por outro lado, a vontade, a inovação, a capacidade de fazer horas e mais horas uma em cima da outra da geração mais nova. E eu acho que isso... E fazer diferente, né? Exatamente. Fazer diferente, acho que é a parte mais importante delas todas. Porque sem isso, não vai ser nada grande. Só que eu acho que tem um outro ponto nisso aí, talvez tão relevante quanto, que é as novas tecnologias permitem coisas que antes não eram possíveis. Dessa vez tem uma, e aí é que eu quero testar com você, testar minha teoria aqui, que eu acho que talvez tenha uma coisa muito nova, que é inteligência artificial, que é o seguinte... Tradicionalmente, sempre que surge uma nova tecnologia, os mais jovens têm mais facilidade de adotá-la, absorver, usar. Eu estou desconfiado que dessa vez vai ser diferente. E vou te explicar por quê. A inteligência artificial, somado a um processo recente de digitalização de trabalho remoto,
criou uma situação que talvez tenha algumas vantagens para os profissionais mais experientes. Primeira questão, processo de aprendizado, historicamente, acontecia, você começou, você aprende com alguém mais experiente que está fazendo do teu lado, você vê como é que ele faz, você aprende. Esse cara não está mais do teu lado, cada um está na sua casa. Os engenheiros estão sentindo muito isso. O que desacelera a curva de aprendizado de novos profissionais de alguns anos para cá, de 4, 5 anos para cá. É verdade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o estilo muito mais direto, muito mais objetivo, com uma capacidade de manutenção de atenção muito menor da nova geração, em geral significa que a nova geração lê muito menos do que a geração mais velha. Isso tem algumas implicações. Uma delas é de vocabulário. Por que isso é relevante? Porque na hora que você, hoje, o que uma inteligência artificial faz depende fundamentalmente da capacidade de comando do que você vai dar para ela. O tal do prompt. O prompt. E esse, por sua vez, depende de 2 fatores. O primeiro é a tua capacidade de dizer com precisão absoluta o que você quer. Porque o que a inteligência vai fazer é o que você pediu. E em comunicação tem isso, né? Até o que a gente acha que falou é o que a gente realmente falou, né? Exato. E aí, eu diria que o pessoal com mais vivência leva uma vantagem de poder ter desenvolvido um vocabulário mais amplo, mais específico. Mas segundo, experiência de vida. E aí, quando você junta isso tudo, eu desconfio, nunca vi ninguém falar sobre isso até agora, mas que talvez inteligência artificial vai ser a primeira nova tecnologia, porque toda nova tecnologia, você acaba desempregando um grupo de pessoas que faziam de uma certa forma e passam a fazer de outra. E normalmente quem é esse cara que perde o emprego? É o cara mais velho, porque o cara mais velho não consegue adotar a nova tecnologia. Não adere, né? E aí vem o meu ponto. Eu tenho uma dúvida do que vai acontecer dessa vez. Se o pessoal com mais experiência aderir, e aí é o ponto que tem muita gente que fala, não quero nem ver isso aí. O cara que for brincar de avestruz vai dançar. Já dançou. Mas se aderir, talvez a gente vai ter uma tecnologia diferente. Você tem um ponto importante, até porque eu tenho uma visão assim. O AI ele não é propriamente uma tecnologia. A internet a digitalização. O AI, o melhor sinônimo para o AI é processo. AI é processo. AI é sinônimo de eficiência. Se eu tenho tempo aqui, eu conto como é que eu entrei nisso e fiquei impressionado. Eu faço parte de um conselho lá em BH de uma incorporadora chamada CATS. Então eu passo 1 ou 2 dias por mês em BH. Aliás, voltei anteontem. E aí o que acontece? Estou lá na reunião do conselho das 9 às 5 da tarde, saio de lá super cansado, já voei para lá na noite anterior. Vai para Confins, 1h30, 2 horas até chegar. Só aí voltar de Confins o cansaço já está garantido, tá garantido, né? Chego no aeroporto, meu voo atrasado 1h30, não estou mais em idade de ficar estressado com isso. E lá no aeroporto tem um carrinho desses de sorvete, eu adoro sorvete, melhor gelato, né? Eu adoro esses gelatos, acho que é gotcha de latte, alguma coisa assim. Não é o bate de latte, é gotcha de latte. E tem 2 mesinhas do lado. Falei, quer saber? Pedi um sorvete, uma água, sentei, tirei o paletó, abri meu notebook, falei... Eu vou entender o que é esse negócio de chat GPT que eu não conhecia. Estou falando aqui mais ou menos, 1 ano atrás ou coisa parecida. Abri, aí entrei lá no chat GPT e já vi que tinha lá uma versão paga, que era o 4.0, $20. Falei, deve ser melhor. Cliquei lá e tal. Você não vai acreditar. Eu estava ajudando, e ainda faço parte do comitê de gente de gestão do Familhão. Não sei se você sabe o que é o Familhão. O Familhão é uma empresa... que tem como acionistas o Luciano Huck, a Globo Ventures, a Vertem, o Gilberto Sayão, e que vamos colocar assim, estou proibido de falar desse jeito, vou falar aqui, mas é o baú da felicidade do Luciano Huck. Tá? E a gente está montando, então, a estrutura, precisava contratar um CFO e tudo mais, tal e tal. Eu resolvi brincar no chat GPT e coloquei lá, olha... eu sou um profissional da área de recursos humanos, precisamos contratar um CFO para uma operação que é um clube de benefícios, assim, que vai ter sorteio, que vai ter isso, vai ter aquilo. A gente espera fluxo de caixa positivo, vai ser uma empresa geradora de caixa, blá, 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 blá. Você poderia me dar o perfil desse profissional? Pim! Saiu o perfil. Mas, assim, sabe, instantâneo. Bom, eu peguei o que eu tinha escrito, 50 anos de bagagem, não, 50 é exagero, 40 anos de bagagem. O que eu escrevi do ChatGPT, tudo que tinha no meu, tinha no GPT. E tinha coisa que tinha no GPT que não tinha no meu. Falei, meu Deus. Aí eu falei, olha, eu preciso entrevistar os candidatos. Você poderia me dar um roteiro da entrevista? Brum, me deu 12 entrevistas, 12 perguntas. Na ordem, 12 perguntas para checar se os candidatos tinham aquele perfil. Falei, não é possível.
Aí tô lá e pedi outro sorvete. E tô tomando sorvete. Então, não é possível esse negócio aqui. Falei assim, olha, ChatGPT, esse cargo ainda não foi aprovado pelo conselho. Eu precisava fazer uma apresentação para o conselho. Você poderia me preparar uma apresentação? Pois não. 10 slides, o título, subtítulo. Eu falei, quando terminou aquilo, eu falei, gente, só faltava me dar o slide pronto. Aí eu vou no Google. Dá para puxar o slide, tal. Dá, tem um aplicativo chamado Zapier. Aí você vai no Zapier, você pega lá, emula, ele joga no Midjourney. Quando jogou no Midjourney, ele me deu os 10 slides com 4 opções de fotografia, de imagens. Sim. Eu fui escolhendo a imagem que eu achei que não tinha nada a ver, ele refez. Sim. Aí tem uma imagem que eu mudei, tinha uma imagem lá que tinha uma mulher na lua. Eu falei, não, precisava ser um ambiente corporativo. Ele colocou a mulher numa sala de reuniões. Bom, me deu tudo aquilo. Bom, o que eu estou dizendo para você aqui, para a nossa audiência? Eu sou um cara analógico, 66 anos, meu pai dono de boteco, cresci numa mercearia vendendo arroz e feijão por quilo, a granel. Trabalhei no setor fotográfico com Polaroid, construção civil com Tecnisa, indústria têxtil, tudo que você possa pensar do verdadeiro mundo bricks, o mundo do tijolo, tá? Aí eu vi que em 1 hora de atraso de voo, eu fiz um trabalho que eu levaria, talvez, um dia e meio para preparar. É isso que é o AI, é eficiência. Olha o que aconteceu. Júlio, a tua história é maravilhosa, porque o que ela mostra o AI é a potencialização de quem nós somos. Se você não soubesse fazer as perguntas certas, porque você sabia o que você precisava para ter aquilo lá, aqui não tinha trazido nada. Corrobora com a tua tese. Não tinha feito absolutamente nada. Só que o grande ponto enfim, eu acho que o AI vai ser a maior transformação da nossa forma de viver desde a energia elétrica, que a gente estava contando da história lá atrás. Porque ele junta hoje 3 coisas que, a primeira delas, capacidade de processamento. O AI tem 60 anos, só que nesses 60 anos, a capacidade de processamento dos computadores aumentou 2 elevado a 40, que é 1 trilhão de vezes. Segundo é dado. A gente faz tudo no digital e gera dado catalogado o tempo inteiro. Só no primeiro trimestre do ano passado teve mais do que em toda a história da humanidade até o final. Vai regenerando. Né? Exatamente. Então, com mais dado, mais coisa. E aí vem o último ponto. Faltava ser fácil de usar. E ficou desde novembro de 2022, quando vem o ChatGPT. Então, mas olha que interessante. Lá em 2017, eu formava os profissionais para programar, não é isso? Então, um dev tinha que programar. Eu acho que a grande revolução do AI é o seguinte. Para você conversar com a máquina, você tinha que ser um coder. Você tinha que ser um programador. Ou seja, você tinha que falar a linguagem da máquina. Agora a máquina aprendeu a nossa linguagem. Inverteu, exatamente. Então, quando a máquina entende o que você fala, isso é tremendamente poderoso. Olha, essa conversa podia ir... Mas não tinha fim. Mas acho que não fica melhor com a máquina aprendeu a nossa linguagem. E isso é a realidade hoje, não só no mundo virtual. A gente está falando dessas máquinas aqui, dos automóveis, onde é exatamente... A gente, em vez da gente estar se adaptando a ela, hoje ela está adaptada a gente. Esse, para mim, é o amanhã hoje. Mas eu quero saber de você, o que é o amanhã hoje? O amanhã já acontece hoje. Eu acho que se você pegar um pouco, você estava falando a questão aí do repertório, né? E tem dados já meio tristes, né? Dos Estados Unidos, que são 3 mil palavras a menos dessa geração em relação anterior. Se somar a isso, né? Que a primeira geração com QI inferior à anterior, a primeira vez na história, você vai dar um problema sério. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona em sinapses. Quer dizer, quando eu conjugo uma coisa com outra, né? Tá certo? É que eu crio novo. Como é que você vai fazer isso se você não tiver repertório? E não é só repertório de palavras, é de conhecimento. Então, eu acho que o amanhã acontecendo hoje é a gente entender, primeiro, o que a gente chama de educação do agora. O que é a educação do agora? São aqueles microlearnings, os Estados Unidos estão chamando de microlearnings, aqueles pequenos aprendizados que estão surgindo todo dia e que você não viu nem na graduação nem na pós-graduação. E que não vale mais você repetir 2 anos de pós, porque são microaprendizados e que daqui 6 meses tem mais meia dúzia deles. Então a pergunta é, o que te falta saber para produzir mais e melhor? O que te falta saber para viver melhor, para se relacionar com seus filhos,
com os seus netos, eu estou sentindo isso na pele, eu às vezes tenho que traduzir, né? Porque vem lá o meu netinho e fala, você está me trollando, eu não estou trollando nada, o que eu estou trollando? E eu tenho que entender o que é trollar. Claro. E claro que é uma brincadeira de linguagem, mas eu acho que essa é a questão. A gente vê um movimento muito legal, que é as chamadas imersões. Você já participou de vários, lá já liderou vários. Quer dizer, tem coisas do futuro que estão acontecendo em algum lugar do mundo, né? E quando você vivencia o que está lá, mas que ainda não está aqui, você entra com a relatividade do Einstein, tempo e espaço. Já está acontecendo lá. Então, quando você pega alguém, um varejista de Goiânia, que vai a uma NRF e vê o que está acontecendo num varejo, por exemplo, norte-americano ou chinês, hoje os mais avançados é China e Singapura, ele vê o que está acontecendo lá e resolve fazer isso em Goiânia, que iria acontecer aqui daqui 2, 3 anos, ele antecipou o futuro em 2, 3 anos. Olha, E essa é, na minha versão, o amanhã acontecendo hoje. Então não dá para escapar dessa coisa, né? O que você está aprendendo hoje? O que você está... Porque você sabe que quando o Alvin Toffler criou, que eu vejo muitos slides e colegas nossos aí, palestrantes, a frase lá, hoje em dia mais importante do que aprender é desaprender. Será que a gente entende o que é desaprender? Porque desaprender é a grande lição do desapego. Porque tem gente que fica apegada no que sabe e não descobre o novo. Porque para o novo entrar, o velho tem que sair. Para o novo entrar, o velho tem que sair. Não fica melhor do que isso. E quando você fala da importância de aprender, essa é a razão de ser dessa série. O Amanhã Hoje, para quem não conferiu os episódios anteriores, não deixe de conferir. Tem muita coisa legal. Cada um deles, assine para receber notificação de qualquer novo episódio. E muito obrigado para vocês. Júlio, prazer gigante ter você, como sempre. E eu vou lá nos 9 episódios, hein? Já tô indo. É isso aí. Coisa boa. Obrigado, gente.